Olá pessoal, tudo bem? Novamente com vocês com mais um tema sobre meio ambiente e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o plantio consciente, né? Quando a gente fala em plantio consciente, o que vem em nossa mente? Plantar uma coisa, ter consciência daquilo que a gente plantou e entender que aquilo vai dar um resultado? Isso é muito importante. Quando a gente fala em consciência, a gente também aborda coisas que acontecem na nossa vida, né? Em relação ao nosso estudo, em relação ao nossa vida pessoal, tudo isso a gente precisa ter consciência do que a gente faz. A pessoa que faz algo por fazer por acaso não chega a lugar nenhum, né? Então, quando a gente vê a palavra consciente, a gente tem que ver que tudo que a gente fala, a gente tem que estar consciente do que vai acontecer e também quais são os resultados que a gente vai colher em cima dessa consciência, né? Mas voltando ao nosso tema, que é o plantio consciente, a gente sabe que o Brasil, o mundo em geral, né, o planeta, ele depende do plantio no sentido de alimento. A gente sabe que o mundo precisa de se alimentar e, assim, já que a gente precisa disso, a gente precisa ter consciência de que forma a gente está fazendo esse plantio, né? Qual que é o retorno que vai trazer para a gente, né? Quais os benefícios que isso vai ser gerado na nossa vida, né? E aqui a gente vai estar aprendendo um pouquinho, né? E as práticas agrícolas que estão acontecendo, cada vez está assim, a tecnologia ela está tomando conta, né? Então, tendo mais praticidade na hora desse plantio, né? Os agricultores eles já têm bastante mecanismo para poder fazer um plantio consciente e dar bastante resultado, lucros para eles. E isso é muito importante, né? E eles estão sabendo plantar consciente também. Isso é muito importante, né? O cuidado com o solo, a gente sabe que é muito importante ter um cuidado com o solo para poder colher, né, um produto de qualidade, né? Os alimentos nascerem mais saudáveis, né? Além disso, isso contribui com as futuras gerações. Porque se a gente planta isso hoje, as futuras gerações vão continuar tendo essa consciência, né? E isso é bem importante, né? Outra coisa também importante também que a gente fala sobre a produção orgânica é algo muito importante na renda agrícola, na vida agrícola, porque é uma coisa que está tomando bastante espaço, né? Hoje, porque a gente pode já colher algo que não tem veneno, que não vai prejudicar a nossa saúde, né? Então, tudo que eles fazem, que a gente faz, tendo a consciência do que a gente vai fazer, isso tem tudo de benefício para a nossa vida depois, né? E a agricultura consciente, onde que ela vem englobar, pessoal? É a forma de produção, né? Que você não abre mão das responsabilidades que você vai estar tendo esse plantio e, ao mesmo tempo, o alimento produzido ali, né? Usando a sustentabilidade como prática, né? E como que eu posso estar fazendo isso? Usando a tecnologia ao meu favor, né? Cada dia que passa, as pessoas, assim, têm mais consciência quando vai plantar, né? Na hora de plantar, na hora de estar plantando alguma coisa, né? Cuidando do solo, poder fazer um bom tratamento nesse solo, para eles sim colher coisas boas, né? Ter a consciência também de a gente ter a importância do cuidado ambiental, né? Porque isso é muito importante. E a gente usa isso como aliado de tudo que a gente vai fazer, né? E qual a importância de tudo isso? As formas conscientes da agricultura traz o que hoje? A garantia da sustentabilidade, né? E a gente não precisa estar contaminando o solo para poder estar destruindo a terra, porque se a gente depende do solo para plantar e para colher, a gente precisa ter a visão desse cuidado. E as pessoas que estão fazendo isso, elas precisam ter uma noção básica em relação a tudo isso daí, né? E a qualidade dos produtos permite aprimorar a produção, em especial a ausência dos resíduos diversos insumos agrícolas, né? Porque a agricultura consciente é importante porque preserva o solo, ela evita também contaminações, né? Racionaliza a industrialização, utilização de água, né? Que é voltada nas nossas energias elétricas. Então, tudo isso, os agricultores precisam ter uma boa consciência, né? E uma das práticas, assim, consciente prática, podemos dizer que hoje vai se dar
na forma de custo que eles estão voltados nesse sentido, né? Por exemplo, a utilização de fonte de energia é uma alternativa, né, de luz de sol nas instalações agrícolas, né, onde caracteriza várias coisas, né, porque amplia diversas atividades com geração de calor para estufa, secagem, funcionamento, tudo isso porque assim não é só plantar, mas de que forma que eu vou estar cultivando isso para eu poder ter uma boa colheita, ter um bom resultado, né? A questão da intubação verde também, que ajuda bastante o plantio, no sentido da degradação do solo, onde vai permitir que o solo não seja assim, como que eu posso dizer para vocês? Não estrague o solo, porque o solo ele precisa ser fértil, então a gente precisa cuidar. Para a gente plantar, a gente precisa entender que a gente vai ter um retorno dessa planta. Então é muito importante eles terem essa consciência, né? A questão de ter o controle da adubação verde, uma coisa mais assim natural para poder estar fazendo essa adubação, não controlar as queimadas, gente, é muito importante não estar queimando o solo, porque ele vai perder todo o seu valor nutricional, onde que sustenta os alimentos que ali são produzidos. Então, todos esses processos, a pessoa que faz isso precisa ter, né? Eliminação da redução do uso defensivos. Do que? Os defensivos agrícolas podem ser destinados a determinadas lavouras, né? Por exemplo, a gente precisa ter a consciência da redução máxima da radicalização das coisas que estão nesse solo. Porque um solo, quando ele é bem cuidado, é bem assim, tendo aquela visão, como cuidar, como plantar, vamos colher mais produção. Um solo mesmo que é bem cuidado, que tem todos os cuidados necessários, a gente sabe que a gente pode plantar um milho a gente sabe que aqui na região o soja e o milho são principais plantio que tem aqui, eles tiram o milho, eles tiram o solo, só que a gente não depende somente do solo, a gente depende da chuva, e a gente sabe que por esses tempos não estava chovendo direito e cai muita produção. Mas se o solo está bem cuidado, bem fertilizado, por mais que não chova, ainda tem uma porcentagem de a gente estar produzindo alimento desse solo. Então, é muito importante ter essa consciência, né? E quando a gente fala na cultura consciente, é isso, é cuidar, é poder estar vendo até que ponto esse tipo de lavoura vai produzir. E a gente não precisa falar somente isso em lavoura em si, gente. A gente sabe também que a gente pode estar produzindo até mesmo em casa, numa horta, fazer algo. Isso é muito interessante. Então, a agricultura consciente é aquilo, é tudo aquilo que eu vou fazer em benefício da agricultura, em benefício das pessoas, em benefício do meio ambiente, em benefício do solo. Então, não é só pensar em uma coisa, é pensar em tudo, né? O excesso de fertilizante, a gente sabe que precisa ter a quantidade adequada, né, para poder não prejudicar. O uso descontrolado de irrigação, por muito tempo também precisa ter todo o controle. Então, assim, quando a gente fala em agricultura consciente, a gente tem que abordar todos esses detalhes, que é bem importante. Como desenvolver a agricultura? De que forma que eu vou desenvolver, gente? Eu vou desenvolver tendo a consciência que eu estou fazendo uma coisa bem feita. Se eu tenho o hábito de fazer as minhas plantações, as pessoas já têm um mecanismo. Vamos preparar o solo, não é de qualquer jeito, é tudo algo pensado para estar desenvolvendo e estar ingerindo coisas boas nutricional. Qual que é a sua importância? A importância de tudo isso é estar gerando benefício para todo mundo, né? Porque se eu tenho consciência em cuidar e ter consciência do que eu planto, os benefícios vêm vir para um todo. Isso é fundamental, gente, porque a gente sabe que todo mundo, toda a população mundial, ela depende do que você planta para colher. Então, se a gente tem uma consciência, as pessoas que plantam, elas têm a consciência que precisa produzir um alimento saudável para toda a população, evitando que essa população tenha algum tipo de doença. A gente sabe que é muito ruim essa questão das doenças que estão ultimamente entrando nos seres humanos decorrente à alimentação inadequada, a uma alimentação com produto tóxico, por isso que muitas vezes desenvolve outros tipos de doença. Então é muito importante
ter essa consciência. Então, se todo mundo tem a consciência de plantar e colher consciente no sentido de estar cuidando de solo, estar cuidando do que eu coloco nesse solo, os benefícios vão gerar para todo mundo, né? A gente sabe que as pragas estão ultimamente estão bem, assim, tomando conta das lavouras, decorrente a mesmo os desmatamentos e as queimadas, porque elas não têm para onde ir, e acabam utilizando agrotóxico um pouquinho em excesso, né? Mas, assim, se a gente pensar no lado consciente, precisa estar revendo tudo isso para ver de que forma pode estar elaborando para poder colher algo bom, que planta, que colhe, que dê bastante benefício, né, pessoal? Então, hoje essa é a primeira parte do nosso vídeo sobre a importância do plantio consciente, e daqui a pouco a gente vai finalizar com a segunda parte do vídeo, tá, pessoal? Daqui a pouco.